tava vendo já novos integrantes. Integrantes não, né? Cada um, então só, o pessoal começa no instrumento, daqui a pouco já tá em outro, já quer outro. Calma, gente, fica... E eu falo para uns, aí, pô, posso tocar? Fica no seu instrumento, estuda. Aí quando eu olho, já tá no outro. Esquece o que eu falei, já tá no outro. Tá bom, glória a Deus, amém. Caminhando, né? Glória a Deus, muito bom estar aqui com vocês de manhã, essa manhã de bênção. Nervosismo, sempre, total, né, mano? Mas é bom estar aqui. Esses caras ficam zoando pra caramba. Eu tô tão nervoso que eu tô passando assim, ó, na Bíblia, achando que é o celular aqui. O celular tá de um lado, a Bíblia tá do outro. Oi? Vai chegar. Você fica rindo daí, mas daqui a pouco você vai estar aqui, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a Bíblia lá em João 7, 37. O tema da mensagem de hoje é água, um símbolo do Espírito Santo. Não é o símbolo, um símbolo. É um dos símbolos, né? João 7, 37. Do 37 ao 39. Amém? Diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Quem aqui consegue ficar sem água? Ninguém. O corpo humano, eu acho que o limite dele é 40 dias que ele consegue ficar sem água. Mas duvido que você consiga ficar pelo menos 3 dias sem água. Você já começa... Eu digo 3 dias porque na série que eu costumo assistir, às vezes, de Largados e Pelados, a galera às vezes fica sem conseguir água ali, e fica no sofrimento, né? Então, já vi ali até uns 3 dias o pessoal consegue. Ó, água, glória a Deus pela água, né? A água, ela tem um simbolismo muito forte, muito grande. Esses dias eu ganhei uma plantinha e eu deixei ela perto do portão, num vaso. E eu vi que tinha 3 plantas, na verdade, né? Tinha o rapaz me deu assim um pé de goiaba, tinha uma pimentinha e tinha ali acho que era capim-limão, né? Eu deixei perto do portão e onde eu tenho as plantas fica mais lá para trás da garagem. Então, eu molhava as outras e esquecia daquela. Aí eu olhava ela e falava, caramba, eu tenho que molhar essa planta. Mas, fazendo as coisas, eu esquecia. Aí a planta ela foi murchando. Aí tinha umas pimentinhas já nascendo. Aí eu olhei assim, a pimentinha foi murchando. Aí eu falei, caramba, precisa de água urgente. Aí eu falei, mas se ela ficar aqui, eu não vou lembrar dela. Vou continuar sem lembrar, só se chover que vai molhar ela. Aí eu fui, tirei ela, vaso pesado, aí botei lá perto. Aí então quando eu comecei a molhar as outras, eu comecei a molhar aquela ali também. E vou falar para vocês, eu molhei ela de manhã, quando foi à noite, ela já estava cheia assim. Já estava outra planta. A água ela é essencial. A água é o mais popular de todos os elementos. Nós não vivemos sem água. Nós não conseguimos ficar sem água. A preservação da vida, a água ela é indispensável para a preservação da vida humana.
de diferentes maneiras. A Bíblia revela que a água é um símbolo do Espírito Santo. A água é indispensável. É indispensável. Você chega de algum lugar, você chega na casa de alguém, a pessoa ela não te pergunta, quer um refrigerante? Quer um suco? Ela fala, você quer água? Você quer beber uma água? Por quê? Você chega com sede. Teu organismo, teu corpo, ele vai fazer você ter sede. Você vai estar correndo, você vai estar fazendo as coisas e você precisa de água. Nós precisamos de água em todo o tempo. Embora a água não tenha sabor, todos desejam dela e se servem dela. Existe água em todas as localidades do planeta. Embora o Espírito Santo não seja completamente assimilado pela natureza humana, por ser espírito, todos necessitam dele. O Espírito Santo está disponível para todas as pessoas, em todas as partes, em todos os momentos. Eu estava falando com o pastor mais cedo, aquela tosse voltou. Eu passei a noite difícil, com uma tosse braba, e tem muita gente aí com essa tosse. Não é Covid não, gente, fica tranquilo. E ela está voltando. Não a Covid, a tosse. A água, ela é utilizada para limpar. Esses dias eu com alguns aqui, eu falei, fiquei sem água lá em casa. E você fica, duas coisas que é muito difícil você ficar sem, é água e energia, né? Faltou esses dois, eu acho que é o mais essencial, né? E aí, deu um problema lá, a gente ficou sem a água chegar na caixa. E a caixa foi esvaziando. Aí as mulheres, né, nunca elas são nervosas, nunca são, ai meu Deus, o que vai ser da minha vida, né? E a minha esposa começou a querer que eu fosse ver a água quase que de hora em hora para ver a água. Eu falei, amor, fica tranquilo, calma. Aí a gente ia lá ver a água. Não, dá tempo, vai ficar bom. E foi uma semana muito difícil, muito trabalho sugado. Foi uma semana bem difícil, na correria. Alguns estavam perto de mim, eu falei, gente, tá. E aquilo ali estava me incomodando, porque eu estava sem a água, porque não conseguia resolver a água, não conseguia resolver o problema da água. E aí já começa o estresse, já começa a sua cabeça ficar, caramba, preciso resolver, porque não dá para a gente ficar sem água. E a água ia abaixando, lá na caixa, eu falei, meu Deus, a água está acabando, preciso encher de novo essa caixa. Aí a esposa nem falava nada, não falava muito. Aí eu falei, não, tem que resolver. Aí eu fui orando. E aí vocês vão até rir, mas aí eu fui orando e Deus falava assim, Mateus 6,33. Sério. Busca o reino, eu vou resolver. Aí eu ficava assim, caramba, no meu pensamento, eu tenho que fazer isso, tem que ir assim, tem que fazer isso. Busca o reino. E eu vinha para a igreja, eu vinha fazer as coisas, mas chegava aqui, cabeça tensa. Aí, gente, isso é até um testemunho. Quando a gente busca o reino, as outras coisas o Senhor já está resolvendo, esquece. Deus já está fazendo as outras coisas. Você está buscando o reino dele, busca o Senhor. Quando eu menos esperava, que eu esperava outros caminhos, outras coisas, quando eu menos esperava, resolveu a água já está lá, já tudo resolveu, tudo aconteceu. Aonde está a nossa preocupação? Nossa preocupação está no reino? Ou está nas coisas, nos afazeres? As outras coisas o Senhor resolve, o Senhor faz. A água é utilizada para limpar. Desde os primórdios, a água é utilizada domesticamente para higiene pessoal. Alguém aqui fica sem tomar, tirando os adolescentes, alguém aqui fica sem tomar banho?
Tirando os adolescentes, alguém fica sem tomar banho? Difícil, né? Quero. São convertidos? São convertidos? Então, ninguém fica sem tomar banho. A higiene, você precisa da água para higiene. Obrigado. Vê se melhora. Você precisa da água para higiene. Eu sempre tive isso. Eu tenho um problema sério que é ficar lavando a mão toda hora. Toda hora eu lavo a mão. E as crianças piram comigo. Que eu falo, já lavou a mão? Tá fazendo qualquer coisa, vai pegar qualquer coisa, vai lavar a mão. Vai lavar a mão. Tem que lavar a mão. Tu tem que lavar a mão. Eu sempre tive isso. Eu não sei. É um negócio. É higiene. Você precisa da água para lavar. Em todo tempo nós precisamos da água. Em todo tempo. A igreja passou um momento aqui, sem a cisterna, que se tivesse uma vigília como teve sexta-feira, que foi bênção, esquece água, acabou a água, já via seu Henrique para lá e para cá, ele já não para, né? Ele já ficava para lá e para cá, quase pegando lata d'água na cabeça para botar lá na caixa, porque era desesperador. Hoje, graças a Deus, não passamos mais por isso, glória a Deus. A água é essencial em todo o tempo. É prova de elementar educação manter as mãos limpas em todas as situações. Utilizamos a água para lavar nossas vestimentas, utensílios e veículos. As impurezas da nossa alma somente são eliminadas mediante a lavagem do Espírito Santo. Abra aí em Tito 3:5. Tito 3:5. Está aí nas telas, quem já achou, acompanha. Diz assim, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Versão do King James, né? Se puder botar aí naquela Almeida e corrigida aí, eu prefiro. Obrigado. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O Espírito Santo que lava a nossa alma, é Ele que nos limpa. Na minha outra versão tá diferente ainda, mas tá bom, deixa nessa. Água descendenta, fome e sede são as necessidades pessoais mais experimentadas pelo ser humano. Nenhuma pessoa pode ultrapassar 40 dias sem ingerir água. Água é um símbolo de pureza, beleza, renovação, eternidade e vida. Isso porque ela pode lavar o que está sujo, embeleza a natureza, se renova subindo os céus e descendo com chuva, e por onde passa produz vida. A água é indispensável para a vida. Onde não há água, não tem vida. O deserto já diz, né? É um deserto, não tem vida. A vida que tem, ela se adapta a viver no deserto. Ela se adapta ali, você vai ver que os animais que tem no deserto, por exemplo, o camelo, ele passa tantos dias, não lembro agora quantos dias ele fica sem beber água, mas eu sei que é uma porção de dias, porque ele consegue armazenar dentro dele água. Ele não vive no deserto, mas ele consegue passar pelo deserto. Outros animais, eles se adaptam ao deserto por ser um lugar seco, mas eles ficam sem água. Eles não conseguem ficar sem água. Nós não conseguimos ficar sem água. Aonde não há água, não há vida. A água é indispensável para a vida. Assim também é essencial a presença do Espírito Santo, para que haja vida espiritual. A água lava, limpa, hidrata, umedece, refresca, dessedenta. As Escrituras referem-se ao Espírito Santo como chuvas.
Joel 2:23. Joel 2:23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a seródia. O Espírito Santo, ele é representado também como chuvas. Há representações também como pomba, como fogo, como selo, mas hoje a gente está falando da água como símbolo do Espírito Santo. Isaías 44 vai dizer que ele é como torrente. Isaías 44:3 vai dizer que o Espírito Santo é como torrentes de águas, porque derramarei água sobre os sedentos, rios sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, como rios, em Ezequiel 47:1-12. Depois disso, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de baixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. Seriam derramados abundantemente em nosso meio. João 7:37-9. A sede espiritual que toda alma tem pelas coisas espirituais somente pode ser satisfeita pela ação do Espírito Santo. João 7:37, onde nós lemos: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Isso ele disse do Espírito. Sendo assim, eu destaquei aqui 5 pontos para a gente falar rápido, aonde aparece o Espírito Santo como água viva em nossas vidas. Na conversão, João 3:5, quando nós nos convertemos ao Senhor, o Espírito, e aceitamos Jesus, aceitamos a ação do Espírito Santo em nossa vida. É Ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. João 16:8. Na nossa conversão, o Espírito Santo fala conosco. Gente, está difícil. João 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo será julgado. Ações do Espírito Santo. É Ele que te converte, é Ele que converte o pecador, é Ele que fala no interior daquele que precisa. Segundo ponto, é Ele que perdoa os pecados, como já lemos lá em João 7:37. O Espírito Santo faz fluir em nossas vidas um rio de água viva, manifestando um lavar permanente de Deus sobre nós, que nos renova sempre que precisamos. O Espírito Santo, ele mantém o lavar, mantém as nossas aflições, mantém aquilo que precisamos. Todo dia nós precisamos dele. Todo dia nós pecamos, todo dia nós cometemos erros, todo dia nós cometemos falhas. E o Espírito Santo, quando você tem roupa, quando você tem alguma coisa suja, o que você precisa fazer? Você precisa de água, você precisa lavar. Não. As nossas roupas sempre está lá. Você tira a roupa, você troca, você usa, você precisa colocar lá para lavar. E precisa da água para limpar.
E o Espírito Santo, ele faz isso nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Com os pecados que nós cometemos, com as falhas que nós cometemos, com os erros que nós cometemos. É Ele que fala em nosso coração daquilo que precisamos rever, precisamos pedir perdão ao Senhor. A ação do Espírito Santo no batismo, Atos 1:5. Atos 1:5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita em nós. Se a gente for falar das coisas do Espírito Santo, a gente vai ficar falando aqui muito tempo sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele também batiza, não só com água, mas com o próprio Espírito Santo. E quem ele batiza? Aos que têm sede. Isaías 44, 3 e 4, ele vai falar sobre isso. Joga para mim aí. Isaías 44, 3 e 4. Aos que têm sede, ele diz assim: porque derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiros, juntos aos ribeiros das águas. Você tem sede do Espírito Santo? Você tem fome e sede? Aos que pedem, Lucas 11, 9 ao 13. Se você pede o Espírito Santo, você será batizado. Lucas 11 diz assim: eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Aos que pedem, aos sedentos, aos que têm sede, aos que pedem o Espírito Santo na sua vida. Aos que esperam, Lucas 24, 49. Aos que esperam, a quem se destina o batismo com o Espírito Santo. Eu falei, os que têm sede, os que pedem, os que esperam. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Espere no Senhor. Busca nele, busca o Senhor. Faz a vontade dele. Fome e sede de Deus, fome e sede do Espírito. Pede ao Senhor: Senhor, habita em mim, Senhor, faz morada em mim. Nós cantamos aqui tanto: eu sou sua casa, faz morada, Espírito Santo, Espírito Santo. Falamos tantos com o Espírito Santo, do Espírito Santo. Nós precisamos querer que ele faça morada em nosso meio, em nossa vida. Porque quando ele faz morada, nós passamos a entender e reconhecer o Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo também, aos que obedecem, Atos 5:32, ele faz morada, ele vai se manifestar na sua vida. Atos 5:32. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Quando a gente fala de obedecer a palavra de Deus, obedecer as coisas do Senhor, fazer a vontade dele, a gente entra num ponto que se torna muito difícil para muitos. Ser obediente, né? Filho, muitos aqui têm filhos, e a gente sabe que para o filho ser obediente em tudo que o pai fala, muito difícil. Eu acho que nenhum filho é obediente em tudo que o pai fala. Ah, tu é, Bia? Eles podem ouvir, mas muitas das vezes, o que eu quero dizer é assim, eles são obedientes, mas sempre, em todo tempo, nunca desobedeceram. Quem aqui nunca desobedeceu o seu pai e sua mãe? Ah, tá. Vou perguntar de novo, hein? Pode ser a todos, aos adultos também. Quem nunca desobedeceu o seu pai e sua mãe? Não tem. Não tem. Eu acho que
O único filho que obedeceu e obedeceu até a morte de cruz foi Jesus. Foi esse, o único, que todos nós não obedecemos. Os pais falam uma coisa, aí o filho faz assim, ó, tá bom, e faz outra. E nós, difícil, e nós, muitas das vezes, com Deus mesmo, nós queremos as coisas imediato, nós queremos, o Espírito Santo está ali dentro de você, calma, vai chegar a tua hora, vai chegar a tua vez, espera um pouquinho. Você está com sede? Então primeiro bebe da água do Espírito, busca no Senhor. Você está pedindo quanto? Que muitas das vezes, o filho, quando ele quer alguma coisa, quando ele quer muito alguma coisa, o filho não pede uma vez só. Quando o filho ele quer uma coisa, ele não fala assim, pai, me dá aquele notebook, e acabou, e vira as costas e tchau. O filho vai pedir umas 50 vezes, até você, meu Deus, pedir e dar-se-vos-á. Então, o filho, nossos filhos na terra, né? Mas e com o nosso Pai Celestial? Quanto nós pedimos? Quanto nós buscamos? Quanto nós estamos dispostos? E dispostos a obedecer, a ouvir a voz dele, a ouvir o que ele tem para nós? Porque nós, muitas das vezes, nós falamos, Senhor, amém, Senhor, faz assim, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, e damos as costas e vamos fazer do nosso jeito. Mas o Senhor não está falando para você fazer assim, não, mas eu vou fazer aqui do meu jeito, porque, lembra como eu falei da água? Eu imaginei assim, ó, vários caminhos, eu falei, eu tenho que fazer assim, 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 mas o Senhor foi e fez do jeito dele, da forma dele, ele resolveu. Nós precisamos obedecer, esperar e obedecer. E o 5, a quem se destina o batismo com o Espírito Santo? Aos que creem. João 7, 37 ao 39. Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Quem crê e for batizado será salvo. A gente fala do Espírito Santo. Quarto ponto, como receber água da vida. A gente falou no batismo, no progresso da vida cristã. Ezequiel 47, do 2 ao 5. Abre aí, por favor. Ezequiel 42, do 2 ao 5. No progresso da vida cristã. Olha só o progresso. Do cumprimento 47. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos. 5. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. No progresso da vida. Quando você inicia a vida cristã, você recebe o Espírito Santo e você começa a conhecer o Espírito Santo, você começa ali a conhecer, então você está ali, ó, com águas lá embaixo, aquelas aguinhas que não te molham, não vai servir muito. Para você tomar banho nessas águas, você tem que pegar assim, água assim, ó, e ficar se jogando, ficar rolando ali. É mais difícil, né? Quem já foi ali na praia, ficou ali aquelas marolinhas ali, fica ali na praia
Agora, quando você já entra mais um pouquinho nas águas, aí vai aquelas águas aqui no joelho, né? Aí já fica ali com as crianças pequenininhas, né? Já dá para tomar um banho melhorzinho. Aí quando as águas vêm aqui nos lombos, na cintura, aí você, tá melhorando. Isso é a sua vida cristã, você entrando, você fluindo, você buscando, você pedindo ao Senhor, você conhecendo mais a palavra, conhecendo mais as Escrituras, você está entrando na palavra, você está buscando. Esse é o progresso da vida cristã. Ezequiel 47 vem falando sobre isso, dá essa indicação de você ir buscando mais. Eu faço uma pergunta que vocês não precisam me responder. Aonde estão essas águas hoje na sua vida? Você está com águas no tornozelo, no joelho, na cintura, no peito, águas a nado? Quando você vai entrando mais, que já bate aquela água aqui assim, né? Quem gosta aí de piscina, e se a piscina vem aqui no joelho, piscina de criança, não é assim que fala? A piscina é para criança, não, eu quero aquela lá. Quer qual? Vocês querem qual piscina? Qual? A funda, que bate aqui? Joelhinho? Eu quero aquela piscina, aquela água profunda. Só que se você já tomou um banho, se você já entrou no mar para nadar mesmo, nadar mais lá para dentro, quando aquela água tá, as ondas, né? Não precisa estar muito forte não, tá? Umas ondas, né? Essas ondas aqui dá para tomar um banho, né? Dá para ficar aqui, pulando mais ondinhas. Aí, você quer ir um pouquinho mais. Quem já foi um pouquinho mais assim para dentro do mar? Nadando. Já foi, Kiki? Pastor, já foi para dentro do mar? Nadando aí. Você vai entrando mais um pouco, aí você você já tem que dar aqui, aqueles pulinhos para a água. Tá quase te sufocando. Aí você vai, daqui a pouco, cadê o pé? Aí não dá pé. Daqui a pouco você já não consegue mais. E essas águas, quando você entra dentro do mar, que você vai nadando mesmo, um pouquinho mais lá para dentro, que já não tem pé, já não dá pé, já não dá nada. Quem já foi, pelo menos eu, na minha cabeça, eu começo, o que está aqui debaixo? o que tem aqui? Você começa a pensar. Mas por quê? Você está num lugar onde você não tem mais controle. E quem te controla, falando no lado espiritual, é o Espírito Santo. Você já está em um nado tão profundo, você já está tão dentro das águas, você já entrou tão lá dentro que você já não tem mais controle da sua vida. A gente fala para os meninos, embaixador, quando a gente leva eles para acampamento, a gente fala, cuidado, não fica dizendo que você sabe não, que água não tem cabelo não. Água, se você perder o chão, você não tem onde segurar não tem controle. Quando quer dizer isso, que você se aprofunda, que você vai com águas, aonde você só consegue passar a nado, é porque você já não tem controle da tua vida. Quem te controla é o Espírito Santo. É a profundidade que ele vai ter controle na sua vida. Então, o segundo ponto, aonde a gente pode beber a água do Espírito, é também nas provações. Isaías 44, 3. Isaías 44, 3. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Nas provações nós buscamos, nas provações nós temos sede, nas provações nós pedimos, nas provações nós obedecemos, nas provações nós gritamos, Espírito Santo, vem me buscar, Espírito Santo, vem me ajudar, Espírito Santo, socorro. Nas provações, elas nos ensinam a clamar, nas provações elas nos ensinam a pedir. Deixe o Espírito Santo entrar na sua vida como um rio, manso e cristalino, e te lavando por inteiro, lavando toda a sua vida, seja por dentro, seja por fora, lavando seu coração
Deixa o Espírito Santo fluir na sua vida. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Deixa as ações do Espírito Santo falar na sua vida. É Ele que perdoa os nossos pecados. É Ele que nos limpa. É Ele que nos purifica. Então, que essa manhã a água seja o fluir do Espírito Santo na sua vida. Que essa manhã você venha sentir sede do Espírito Santo. Você venha pedir o Espírito Santo. Você venha obedecer na palavra. Você possa crer que o Espírito Santo está contigo. Você possa clamar, crendo que Ele vai te ouvir, sabendo que Ele vai estar te ouvindo. Você que pode, se coloque de pé. Desculpe pelas tosses. Que essa manhã o Espírito Santo possa falar em nossos corações. Possa falar no seu coração. Pode